Bom dia, primeiro ano! Como é que vocês estão, meus chuchuzinhos? Estavam com saudades da Pro Avatar com esses cabelinhos azuis? Pois é! E hoje eu vim dizer para vocês que nessa terça-feira nós teremos aula de língua portuguesa, ciências e geografia. Estão animados para a nossa aula de hoje? Então, bora lá! Língua portuguesa, ciências e geografia. Vamos iniciar por geografia com o nosso lindo calendário na página 53. Muito bem, hoje é dia 27, mas nós vamos registrar o dia 26. Mas, antes de observar o céu do dia 26, eu quero que vocês observem um pouquinho a imagem que eu fiz no finalzinho da tarde, no entardecer do dia 25, que nós vimos que estava sol, com bastante nuvens no céu, mas ele não foi encoberto pelas nuvens, certo? E como é que estava o finzinho desse dia? Olha só, primeiro ano, hoje é dia 25, vocês não precisam registrar isso, mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho do nosso céu. Olha, o sol já se pôs, mas tem apenas a luz do sol ali, ó, meio avermelhada, depois um pouquinho amarelada, e o céu, olha que lindo! Vocês não acham? Que legal, né, chuchus? Então, agora vamos analisar como é que estava o tempo no dia 26. Ui! A Pro abriu e entrou água. Olha só, primeiro ano. Agora são 7h30 da manhã. Estava ventando muito, arrastou muitas coisas aqui no quintal da Pro. E a chuva, ela está muito forte mesmo. No vídeo não dá pra ver bem, mas está ventando muito. Não tem nada do sol no céu, apenas muitas nuvens. E uma chuva bem forte e com vento. Meu Deus, muita chuva, né? Ó, agora são 16h15, que é para eu estar gravando essa aula, e choveu o dia todinho, a manhã todinha, muito vento, as nuvens muito escuras. Eu até farei uma nuvem mais escura. Ventou muito, algumas árvores caíram. Então foi uma chuva bem forte. Nós não tínhamos tido ainda uma chuva assim esse mês. Então foi muita chuva mesmo, chuva forte. Até arrancou o portão do lado da minha casa. Aquele portão grande de lata. Bom, então eu fiz a nuvem bem escura. Agora eu vou passar um azulzinho por cima. E a chuva, muita chuva. Chuva com vento. Então eu farei bastante pinguinhos de chuva aqui, porque realmente choveu bastante. E aqui eu vou fazer uns ventinhos assim, ó. Muito bem. Esse foi o nosso dia 26, que foi ontem. Hoje, dia 27, nós faremos amanhã.
Nham! Muito bem. Continuando em geografia, que nós estávamos falando sobre o frio, sobre o calor, sobre os hábitos que mudam de acordo com o frio, com o calor. Ontem a Pro pediu para que vocês desenhassem com que roupa vocês iriam para este lugar aqui, certo? Então, hoje eu quero que vocês observem este lugar. É um lugar muito frio. Vocês podem observar que essas partezinhas branquinhas aqui, nessas plantas, é gelo. Então, está tão frio, mas tão frio, a ponto de congelar a aguinha que fica em volta das plantas. Tá bom? Então, para esse lugar super frio, com que roupa você iria? Desenha a roupa bem aqui, tá bom? Essa é a tarefinha de geografia. Agora, nós vamos pegar a linda apostila de ciências, que nós estamos falando sobre os materiais, né? Os objetos, que um material pode fazer vários objetos diferentes. E o mesmo objeto também pode ser feito de vários materiais diferentes. Falamos um pouquinho sobre o pano, sobre o plástico, né? Aqui vocês viram ó, que tem 3 tipos de bonequinhos diferentes. Um feito de tecido, um feito de plástico e o outro feito de madeira. Então, é sobre isso que estamos estudando. E na aula de hoje, na página 68, aqui seria uma atividade de recortar e colar. Porém, como eu sei que para vocês às vezes é difícil encontrar revistas, encontrar esse objeto específico, vocês podem fazer o desenho se não encontrarem para recortar. O que é para colar, Pro? Você vai procurar em uma revista um objeto que emite som. Qualquer tipo de objeto que emite som. Pro, pode ser um apito? Pode ser um apito. Pro, pode ser um rádio? Pode ser um rádio. Pode ser um instrumento musical? Sim, pode ser um instrumento musical. Qualquer objeto que emite som. Se você não encontrar um objeto, não tiver uma revista em casa, não se desespere. É só desenhar. Eu vou desenhar aqui uma buzina. Foca o telefone. Vou desenhar uma buzina. Então, vou fazer aqui o biquinho da buzina. Ele é assim. E aqui tem aquela partezinha de borracha, que quando a gente aperta ela assim, tum, tum, faz o barulhinho da buzina. Pum, pum. Normalmente os picolezeiros usam essa buzina. As pessoas que vendem algodão doce na rua, que aí eles vão... Porque aí nós ouvimos aquele apito daquela buzina e sabemos que está passando ou o picolezeiro ou a pessoa que vende algodão doce. Outro objeto que emite som. Vou desenhar um violão. Aqui vou fazer o braço do violão. E aqui o corpo do violão. O violão tem um buraco bem aqui, uma madeirinha bem aqui. Aqui tem 3 tarraxinhas para afinar o instrumento. Então, tem as cordas que emitem o som. Tem 6 cordas. Acho que não vai caber 6. Coube. Faz de conta que tá tudo retinho. Agora eu vou colocar as cordinhas aqui, né? Emendar. Pronto. O que mais que emite som? Ah, eu vou fazer aqui um apito. Um apito tem uma partezinha aqui assim, né? E um redondinho aqui. Eu posso fazer uma flauta, que tem essa partezinha aqui de soprar. Tem um buraquinho aqui.
E alguns buraquinhos aqui. É só um, tá bom? A Pro deu alguns exemplos aqui. Então, se você tiver em casa uma revista, você vai recortar e colar. Se não, você pode desenhar. E depois de desenhar, precisa pintar e deixar bem bonito. Um objeto que possui textura macia. Eu vou desenhar um ursinho. Vou fazer um círculo. Meio círculo para ser a orelha, meio círculo para ser outra orelha. Vou fazer um triângulo de ponta cabeça aqui, para ser a boquinha do urso. Vou fazer uma bolinha pretinha aqui para ser o olhinho. Aqui eu já vou fazer o bracinho do ursinho. O outro bracinho do ursinho. Aqui eu farei uma perninha do ursinho e a outra perninha do ursinho. E, que mais? Eu farei uma cobertinha. Eu tenho uma cobertinha tão macia. Ela tem algumas pintinhas pretas. Branquinha com pintinhas pretas. E eu vou escrever aqui, coberta, pelúcia. Muito bem. Agora aqui, exercício 4. Escreva o nome dos sentidos relacionados a cada objeto da questão anterior. Sentido é o que a gente utiliza para perceber esse objeto. Questão A. O objeto que emite som. Qual é o sentido que eu uso para saber que esse objeto emite som? Audição. Então, vamos escrever aqui, audição. Este meu A não voltou muito bem pelo mesmo caminho. Audição. E qual é o sentido que a gente usa para saber que algo é macio, que possui uma textura macia? O meu tato, né, que é a minha pele. Então, é o sentido do tato. Letrinha T, parece a letrinha I, mas a parte de cima tem que ser maior do que a partezinha de baixo, tá bom? O I tem a parte de cima menor e a parte de baixo maior. E o T tem a parte de cima maior e a parte de baixo menor. Essa é a diferença entre essas duas letras, tá bom? Tá. Ótimo. Aqui agora nós temos 3 objetos. E nós vamos classificar o nome do objeto, a cor do objeto e o material do objeto, tá bom? Esse objeto aqui, o que é isso? É uma bola. Vai fazer bastão mesmo aqui. Bola. Ótimo. Qual é a cor do objeto? Que cor é essa? Vermelha. Qual é o material desse objeto? Essa daqui parece aquelas bolinhas da piscina de bolinha, né? Se for uma bolinha da piscina de bolinha, ela é de plástico, mas algumas bolas são de borracha. Como eu não estou tocando nela, eu não sei. Talvez ela seja de plástico, talvez ela seja de borracha. A Pro vai colocar plástico aqui, tá bom? Mas pode ser borracha também. Plástico. Próximo objeto é um lápis. Lápis, com acentinho no A. Lápis. Qual é a cor? Amarelo. Cor amarela. Porque estamos falando da cor, tá bom? Cor amarela. Qual é o material que esse lápis é feito? Madeira.
uma toalha da cor verde, como as minhas unhas e a minha lapiseira. Verde. Qual é o material da toalha? Tecido. Tecido. Muito bem. Qual foi o sentido que nós utilizamos para chegar a essas respostas? Eu observei olhando, certo? Eu não precisei relar, eu não precisei tocar. Talvez essa bola emite som, tem como eu saber? Não, porque para eu saber eu precisaria apertar ela e utilizar a audição. Porém, como são figuras, eu usei a minha visão. Letra maiúscula no início de frase. E o visão é com S, que tem som de Z, porque está no meio de duas vogais. Pontinho final. Aqui está falando da tirinha sobre o Cascão soltando uma pipa e sobre aquela atividade que era para confeccionar uma pipa. Por isso, nós não faremos ela, tá bom? Aqui ela pede para nós descrevermos quais materiais você utilizou para fazer a pipa. Que foi papel, madeira, né? A linha, tá bom? Mas nós não vamos fazer essa porque nós não confeccionamos a pipa. E o que eu aprendi? O que é que vocês aprenderam sobre os objetos? Os objetos são itens que usamos em nosso dia a dia. Eles podem ser feitos com diferentes materiais. Os materiais são itens que dão origem aos objetos e possuem características diferentes. Podem apresentar diferentes cores, cheiros, texturas e características que são percebidas pelos 5 sentidos. Então, nós aprendemos sobre os objetos e os materiais. Quais são os objetos? Os brinquedos, por exemplo, são objetos. Os utensílios de cozinha. Tudo que nós utilizamos são objetos. E os materiais com o que esses objetos são feitos. Lembram disso, certo? E para encerrar a página 71, porque na próxima aula nós já vamos para uma unidade nova, nós vamos observar os cinco sentidos. Os 5 sentidos nos permitem enxergar, né, que é o ver, ouvir, sentir o gosto, sentir o cheiro, sentir a textura dos objetos, materiais e alimentos, certo? Agora nós vamos observar essas imagens e vamos ligar cada uma delas ao sentido e a característica que podem ser percebidos por eles. Então, nós temos os 5 sentidos aqui e temos os objetos aqui. Bom, o coelhinho, a textura desse coelhinho, ela é sentida, ela é percebida pela audição, pelo olfato, pelo tato, pela visão ou pelo paladar. Como eu sei qual é a textura, se ele é áspero, se ele é macio, se ele é peludo, como é que eu sei? Eu preciso tocar, e o toque é o tato. Tato está bem aqui, tato. Vamos ligar o tato ao lindo coelhinho. Como é que eu vejo? Como é que eu sei a cor desse objeto? A cor é pela visão. Muito bem. Onde está a visão? Visão. Então, liga a visão a este objeto aqui. Perfeito. Como é que eu percebo o som dos objetos? Aqui tem uma corneta e para eu perceber o som, qual é o sentido? Paladar, olfato ou audição? A audição, muito bem. Então, aqui está a audição, que percebe o som. E o gosto, quando eu como alguma coisa? Como é que eu sinto o gosto? Se está azedo, se está docinho, se está salgado, se está gostoso ou se está ruim? Como é que eu sinto esse gosto? Com o paladar.
Aqui o paladar está na minha linguinha. Paladar. Muito bem. E o cheirinho, eu sinto por onde? Como é que eu sinto o cheiro? Tanto um cheirinho bom, aqui tem um sabonete, ó, quanto um cheirinho ruim, é pelo nariz. Isso é o sentido do olfato, tá bom? Audição, som. Olfato, cheiro. Tato, textura. Visão, cores. Paladar, gosto, tá bom? Assim nós encerramos a unidade 8 de ciências e na próxima aula nós faremos uma unidade nova. Que maravilha! Para encerrar a aula de hoje, nós faremos as atividades de língua portuguesa. Nós estamos falando em língua portuguesa, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, falamos um pouquinho sobre a cultura indígena, falamos sobre as lendas e dentre essas lendas nós aprendemos um pouquinho sobre algumas lendas que fazem parte da cultura indígena, como a do Curupira, da Matinta Pereira, como a lenda da Vitória Régia. Vocês observaram o que é uma Vitória Régia, aprenderam um pouquinho sobre as sílabas complexas, quando uma consoante dá mão para outra, sendo ela o R ou o L, que algumas palavras mudam o som, apenas acrescentando alguma letra. Vocês aprenderam que a legenda são as escritas que aparecem em uma imagem, é a legenda. Então, isso é o que nos mostra sobre o que é aquela imagem. Então, vocês fizeram algumas legendas, ligaram cada imagem à sua legenda, certo? Aqui era para construir uma frase sobre essa foto, para que essa frase fosse a legenda dessa foto. Tudo ok até aqui? Depois, nós vimos a tirinha, fizemos interpretação, falamos um pouquinho sobre o Cebolinha, que não pronuncia a letrinha R, e ele coloca a letrinha L no lugar da letrinha R, certo? Vimos que a letrinha R tem vários tipos de pronúncia. Ela pode ser pronunciada como na palavra jacaré, como na palavra rio e como na palavra tartaruga. Então, ela tem som de r, tem som de e tem som de r, tá bom? E na aula de hoje, nós falaremos mais um pouquinho sobre legendas. Aqui, nós temos um quadro com algumas imagens e a legenda sobre o que significa essa imagem. Ó, quando eu observar estas árvores, significa floresta. Quando eu observar isso daqui, ó, são algumas frutas, algumas verduras e legumes, são alimentos. Então, isso tem a legenda de alimento. Isso aqui, ó, flecha, faca, arco, são ferramentas. Aqui nós temos, ó, 2 indígenas, que representam as crianças. Olha só, alguns animais representam a caça. Isso daqui são enfeites, indígenas, casa, conhecimento. Então, esta é a legenda para esses símbolos, certo? Agora, nós faremos a leitura desse texto trocando as imagens por cada legenda. Vocês não vão precisar copiar, tá? Mas nós faremos a leitura e quando vocês observarem isso aqui, olha lá na apostila o que significa, tá bom? Então, vamos lá. Floresta, a casa do indígena. Esse é o título. Para os indígenas, a árvore é o mundo. O que significa isso daqui? Floresta. Para os indígenas, a floresta é o mundo, o seu meio natural. Ainda bem pequenas, as crianças aprendem sobre a
floresta. Os jovens aprendem como capturar a caça, colher as sementes, recolher o mel e construir sua casa. É a floresta que oferece tudo que os indígenas precisam para viver bem: alimento, caça, materiais para fazer sua casa, enfeites, ferramentas e até remédios. Os indígenas vivem em plena harmonia com a floresta e a natureza, pois ela é sua casa, a fonte de todo o seu conhecimento e vida. Olha que texto legal! Então, onde tem árvore é floresta, onde tem essas frutas é o alimento, onde tem essa imagem aqui são as ferramentas, crianças, caça, enfeite, indígenas, casa, casar e caçar. Caça é quando eles caçam para se alimentar, tá bom? E casa é onde eles moram. E conhecimentos. Então, o textinho ficou assim. Para os indígenas, a floresta é o mundo, o seu meio natural. Ainda bem pequenas, as crianças aprendem sobre a floresta. Os jovens aprendem como capturar a caça, colher as sementes, recolher o mel e construir a sua casa. É a floresta que oferece tudo o que os indígenas precisam para viver bem: alimentos, caça, materiais para fazer sua casa, enfeites, ferramentas e até remédios. Os indígenas vivem em plena harmonia com a floresta e a natureza, pois ela é sua casa, a fonte de todo o seu conhecimento e vida. Como você descobriu o que representava cada desenho? Como que nós descobrimos? Observando a legenda. Observando a legenda. Ou vocês podem colocar com a legenda, também pode ser, tá bom? A função de uma legenda é apresentar ilustrações para o texto, informações que auxiliam na leitura do texto ou explicações extras sobre o assunto do texto. Qual é a função da legenda? Quando tem uma imagem com uma escrita embaixo. Essa escrita embaixo, que é a legenda, qual é a função dela? Ilustrações para o texto não é, porque a legenda não é uma ilustração. Ilustração é a imagem. Informações que auxiliam na leitura do texto. Por exemplo, se não tivesse essa legenda, como é que eu faria a leitura desse texto? Para os índios, a árvore é o mundo. Eu poderia ler dessa forma. Precisam para viver bem frutas, legumes. Poderiam ser outras coisas. Então, aqui a legenda, ela me fala o que significa aquela imagem. Então, eu venho aqui em uma legenda, eu sei que essa é a legenda dessa imagem. Eu olho para essa imagem e eu sei que os indígenas fabricam e utilizam arcos e flechas para caçar. Eu observo essa imagem e eu sei que a casa de um indígena é construída com materiais da própria floresta. Como eu sei disso? Eu sei disso porque a legenda está dizendo. A lua. O que é que a lua tem a ver com os indígenas? Mas a legenda me diz que para os indígenas a lua é um deus, o deus Jaci. Então eu observo essa imagem e eu sei o que ela significa para os indígenas. Então a função da legenda são as informações que auxiliam na leitura do
texto. Muito bem, senhoritos e senhoritas. Na próxima aula, nós falaremos mais um pouquinho sobre legenda. E aqui vocês farão uma própria legenda. Que divertido. E na próxima aula, nós vamos concluir a unidade. Tararã! Mas hoje nós faremos só até aqui na página 105. Tudo bem? Então, encerrado língua portuguesa, ciências e geografia. Já fizemos todas as atividades. Que orgulho de vocês! Aula concluída com sucesso! Aula concluída com sucesso! Primeiro ano é demais! Uhul! Até amanhã!